Sabe quando a gente vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e na hora já pensa, pronto, uma coisa causou a outra? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa armadilha do nosso pensamento. Vamos explorar a ciência que nos ajuda a separar o que é só uma coincidência do que é uma relação real de causa e efeito. Para começar, vamos com um quebra-cabeça. Uma observação que, de primeira parece não fazer sentido nenhum, mas que vai guiar a gente nessa jornada. Então se prepara pro enigma do sorvete. Parece loucura, né? Mas, acredite se quiser, os dados mostram exatamente isso. Nos meses em que a venda de sorvete dispara, o número de afogamentos também sobe junto. E essa correlação, no mínimo curiosa, é o ponto de partida perfeito para a nossa investigação. E esse enigma do sorvete, ele nos joga direto numa das armadilhas mais comuns quando a gente olha para dados. A tal da armadilha da correlação. É aqui que o nosso cérebro pode pregar umas peças na gente. E é fundamental entender como não cair nessa. E aqui está o pulo do gato, a diferença crucial. Correlação significa só que duas coisas se movem juntas. É uma observação, uma coincidência na estatística. Agora, a causalidade? A causalidade é a conexão real, a prova de que uma coisa faz a outra acontecer. Misturar as duas coisas pode levar a conclusões bem erradas, viu? Olha, tem uma frase famosa que dizem ser do Mark Twain que cai como uma luva aqui. Agir com base numa correlação, achando que ela é uma causa, é a receita para o erro. Seja nos negócios, na política ou até na nossa vida pessoal. Tá, mas então, como é que a gente sai dessa? Como vamos além da simples observação para descobrir o verdadeiro porquê por trás das coisas? A resposta está num campo da ciência fascinante, que nos dá as ferramentas certas para isso. É aí que entra a inferência causal. É basicamente um conjunto de métodos bem rigorosos para a gente conseguir, de fato, separar o que é causa do que é só coincidência. Pensa num trabalho de detetive de dados, sabe? Buscando a verdadeira cadeia de eventos. No fundo, a inferência causal faz uma pergunta bem simples, mas super poderosa. E se? É sobre explorar outras realidades. E esse pensamento, esse e se, é a base do que os cientistas chamam de raciocínio contrafactual. É uma ideia genial. Em vez de só olhar para o que aconteceu, a gente usa os dados para simular o que teria acontecido se as coisas fossem diferentes. É assim que dá para isolar o impacto real de uma decisão ou de um evento. Ok, agora que a gente já tem uma ideia das ferramentas, vamos voltar para o nosso mistério. Hora de colocar o chapéu de detetive de novo e ir atrás dos tais fatores ocultos. Aquelas pistas que às vezes estão bem na nossa frente, mas a gente não vê. E aqui está o segredo. Muitas vezes não é que A causa B. Na verdade, existe um fator C escondido, uma tal de variável de confusão, que está causando tanto o A quanto o B. E aí, claro, parece que eles estão ligados diretamente, mas não estão. E pronto! Mistério resolvido! O culpado nunca foi o sorvete. O tempo todo era o calor. O tempo quente faz as pessoas quererem mais sorvete e, ao mesmo tempo, faz mais gente ir nadar. O sorvete e o afogamento não têm nada a ver um com o outro diretamente. Os dois são causados pelo calor. Vamos ver se a gente pegou a ideia. Pensa nesse outro exemplo clássico aqui. Por que em incêndios, onde tem mais bombeiros, geralmente tem mais danos? Se a gente olhasse só a correlação, ia parecer que os bombeiros causam destruição, né? Que loucura! Qual será o fator oculto aqui? Isso mesmo! A variável de confusão é o tamanho do incêndio. Um fogaréu gigante, claro, precisa de muito mais bombeiros e, infelizmente, causa muito mais estrago. Os bombeiros não causam o dano, eles respondem à gravidade do incêndio. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte mais legal. Como essa ideia de causalidade no mundo real é usada para tomar decisões super importantes, que afetam a vida de todo mundo, da saúde à economia. E pode acreditar, isso aqui não é só um exercício de lógica, não. A inferência causal é crucial em áreas de altíssimo impacto para garantir que as decisões que a gente toma, seja na saúde pública ou nos negócios, realmente funcionem. Olha só o exemplo da saúde pública. Em vez de só constatar que um bairro tem mais casos de uma doença, a inteligência artificial causal consegue cruzar dados de saúde com um monte de outras informações para achar a verdadeira causa raiz do problema. Isso ajuda os governos a criar políticas muito mais eficientes. E no mundo dos negócios, nossa, isso muda o jogo completamente. Em vez de ficar só na torcida, achando que uma campanha de marketing aumentou as vendas, a inferência causal pode provar se a campanha realmente foi a causa desse aumento. É a base para decidir com base em fatos, não em achismo.
Então, o mais importante de tudo isso é o seguinte: entender essa diferença entre causa e correlação não é papo de cientista. É uma ferramenta de pensamento crítico que todo mundo pode e deveria usar no dia a dia. Então, que tal um kit de pensamento causal para a gente levar para a vida? São 3 passinhos bem simples. Primeiro, viu uma afirmação? Para e observa. Segundo, se pergunta: isso é só uma correlação? E terceiro, investiga. Será que não tem um fator escondido aí no meio causando as duas coisas? Usar esse checklist mental é uma habilidade poderosa. No fim das contas, é sobre isso. É como ter um óculos especial para enxergar o mundo com mais clareza, tomar decisões melhores e encontrar soluções que realmente funcionam, em vez de ficar só tapando buraco. Então fica aqui o convite. Da próxima vez que aparecer na sua frente uma manchete bombástica ou um gráfico daqueles de cair o queixo, para um segundo e se pergunta: isso é uma causa de verdade ou é só uma coincidência? Com essa ferramenta do pensamento causal, a gente tem o poder de entender o que realmente move o mundo ao nosso redor.